Eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 7º ano do Colégio Emaús Língua Portuguesa. Não se esqueçam de seguir todas as orientações. Hoje, nós vamos aprender sobre recursos estilísticos. Nós falamos muito sobre poemas, sobre poesia, e nas minhas falas, eu disse a vocês que toda poesia, todo poema tem alguns recursos para que essas poesias se tornem o quê? Se tenha uma sonoridade, tenha uma rima que se transforma em sonoridade, tem o quê? Recursos de linguagens. Então hoje nós vamos ver o que é isso, o que são recursos de linguagens que os poetas usam para dar essa sonoridade, essa rima ao poema, ok? Então rima é o quê? Um elemento importante para a construção da sonoridade. A rima, ela não precisa obrigatoriamente ser feita apenas no final de cada palavra, de cada verso que eu tenho aqui. Ela pode ser feita também no meio da minha poesia, tanto no meio quanto no final. Não é obrigatória a rima no final da minha palavra, ok? Bom, o primeiro recurso que nós vamos estudar serão sobre aliteração e assonância. O que é aliteração e o que é assonância? Por que as duas juntas? Porque elas são parecidas. Uma fala da consoante e a outra da vogal. Então, a aliteração é a rima que nós fazemos, usamos para dar aquela sonoridade quando eu tenho repetição de consoantes em um mesmo verso, ok? Por exemplo, quando ele fala tempestade, faz, três, as, paz. Quando eu digo isso, qual a consoante que eu repeti várias vezes? Foi a consoante S. Então, essa consoante traz o quê? Traz essa sonoridade. E ela é chamada de aliteração, dá essa musicalidade para o poema. A assonância, ao contrário da aliteração, é a repetição das vogais, tá? Então, a diferença é que a aliteração é essa repetição de várias consoantes no mesmo verso, numa mesma estrofe, e a assonância é a mesma repetição, porém, de vogais próximas uma da outra para dar o quê? A minha rima, a minha sonoridade, a minha musicalidade, ok? Então, além das rimas, outros recursos produzem um efeito de musicalidade. Releia os versos do poema Haikai, de Estela Bonino, e observe o efeito sonoro produzido pela repetição do som do P e do som do S. Tempestade faz as três pás do moinho perderem a paz. Por um lado, o som S, presente em tempestade, faz, três, as, paz, reforça a ideia de paz, de calmaria. Por outro, o som forte e explosivo do fonema P pode sugerir o quê? Barulho, estampido, estrondo de tempestade. Então, a aliteração é a repetição de sons de consoantes em diferentes palavras de um verso ou de uma frase para produzir efeitos de sentido. E a assonância é a repetição do som de uma vogal em diferentes palavras de um verso ou de uma frase para produzir efeitos de sentido, ok? Então, a diferença é a aliteração, consoante, e assonância, a vogal. Essas atividades eu vou deixar para vocês fazerem no final da nossa aula, ok? Ele deu um exemplo aqui de uma poesia com esses recursos de linguagens. Violões que choram, João da Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Então, aqui embaixo, ele me diz,
Se não for empregada com recursos de linguagem, a repetição de sequências de sons deve ser evitada. Ainda no poema Violões que Choram, há a repetição das palavras vozes. Releia. Vozes veladas, veludosas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Provavelmente, a intenção do poeta, ao escolher a repetição, foi enfatizar a musicalidade, o ritmo, a sonoridade, como uma forma de realçar vozes que acompanhem a melodia de um violão sendo tocado. Em um texto não literário, a repetição de termos torna o texto cansativo e é considerado uma falha, e não um recurso para produzir novos sentidos ou reforçar ideias. Bom, eu já disse para vocês que um texto literário é diferente de um texto não literário, então nós não devemos usar esses recursos estilísticos em um texto não literário, a não ser que seja por um exemplo feito através de aspas. Veja um exemplo de texto não literário em que não é esse tipo de repetição. O professor avaliou o processo do aluno no semestre. O aluno estava com notas baixas, exceto na última prova da matéria. O aluno acabou sendo reprovado na matéria. No caso dos textos literários que você leu, os jogos sonoros e as escolhas de palavras têm a intenção de produzir efeitos estéticos para sensibilizar o leitor ou despertar emoção nele, ok? Diferente do texto não literário, que não devemos fazer o uso desses recursos. Trocadilho. Relendo o poema de Sérgio Catarelli, Tamanduá, fale em voz alta a palavra tamanduá e a expressão tamanho, doá. Os sons ficam muito semelhantes. Foi feita uma brincadeira sonora com as palavras. Trata-se de um trocadilho. Então, um trocadilho nada mais é que um jogo de palavras com significados diferentes, mas com sons semelhantes. Às vezes, tem até a mesma escrita, mas tem significados diferentes. Por exemplo, se eu falo manga da camisa e manga fruta, tem a escrita igual, mas significados diferentes. Eu posso fazer o quê? Uma brincadeira, um trocadilho com essa palavra, tá? Qual é o trocadilho feito no poema de José Paulo Paes a seguir? Leia o poema em voz alta para descobrir. Aqui jaz o morcego, que morreu de amor, por outro morcego, desse amor arrenego, amor cego de morcego. Então, eu tenho esses outros recursos na língua, por muitas palavras e expressões são empregadas com seu sentido alterado. Lá em cima, quando ele me fala qual que é o trocadilho, ele diz, aqui jaz o morcego que morreu de amor por outro morcego. Olha como que ele fala do morcego na primeira linha, do morcego da terceira. Desse amor arrenego, amor cego de morcego. Se você perceber, a palavra morcego, se você tirar o mor, você tem cego, que é cego, na verdade. Quando eu digo a palavra cego. Mas quando eu tiro o mor, eu não tenho cego. E ali ele brinca com o quê? Com cego e com cego, tá? Amor cego de morcego, ok? Ele brinca com essas duas palavras que tem o quê? São grafadas iguais quando eu tenho no final ali de morcego, mas têm significados diferentes. Então aí está o trocadilho dessa poesia. Outros recursos estilísticos. Foi o que eu comecei a dizer. No uso da língua, muitas palavras e expressões não empregadas com seu sentido alterado. Vamos ver. Leia novamente esses versos do poema Haikai. Tempestade faz as três pás do moinho perderem a paz. O que perde a paz? É possível objetos perderem a paz? Não é possível, não é verdade? A todo momento, mesmo sem perceber, usamos expressões em sentido figurado, isto é, fora de seu sentido próprio, para dar expressividade às nossas ideias. O poeta usou esse recurso para compor o poema lido. Olha, figuras de linguagem, é como eu disse, você pode usá-las não somente em poema, poesias, não. No dia a dia nós usamos muito e às vezes nem percebemos, tá? Os recursos estilísticos usados para dar mais expressividade ao texto são chamados de figuras de linguagem, que nós vamos ver algumas agora, tá? As expressões em destaque nas frases a seguir foram empregadas no sentido figurado. Veja,
tem um caminhão de provas na semana que vem. Ninguém tem um caminhão, literalmente falando, né, um caminhão com provas, mas sim um monte de prova. Carlinhos é um bicho quando está bravo. Quer dizer o quê? Que ele fica nervoso, que ele fica diferente, que ele fica bravo, ok? Com meu irmão é sempre uma guerra, nunca estamos de acordo. Não é guerra de começar uma guerra, mas é guerra de briga, ok? De desacordo, que um não concorda com o outro. Então aí eu tenho essas figuras de linguagem, tá? Vamos falar da metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que eu uso para dizer uma outra coisa. Eu uso uma palavra, mas que tem um outro significado e não seu sentido real ali do dicionário. Quando eu falo assim, ela é uma flor, eu não quero dizer que ela é a flor propriamente dita do dicionário. Eu posso querer dizer o quê? Que ela é delicada, que ela é cheirosa, que ela é bonita. Por isso que eu uso essa expressão, ela é uma flor. Ela é uma gracinha de pessoa. Vocês já devem ter escutado isso muitas vezes. Gracinha, não é gracinha no seu sentido de graça, mas em que sentido? Que ela é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa descontraída. Então a metáfora é isso, é quando eu uso esse recurso dessa figura de linguagem, mas não no sentido do dicionário. Eu quero dizer outra coisa quando eu uso aquela palavra, tá? Então leia novamente esses versos. Além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim das estrelas. Você consegue visualizar esse tipo de trampolim imaginado pelo poeta? Imagine um céu estreladíssimo e imenso, também no sentido próprio da expressão. Observe o que acontece se visualizarmos esta relação. Então, aqui ele fez um desenho para demonstrar essas imaginações. Olha, trampolim, lugar onde se dá impulso para fazer um mergulho, que pega a parte do trampolim do sem fim das estrelas. Céu estreladíssimo e imenso, expressão que dá a ideia de um espaço sem fim. Tá? Da junção dessas duas imagens nasce outra imagem, isto é, um trampolim criado pela imaginação do poeta. Talvez para sugerir um lugar de onde se pode mergulhar no infinito. Isso não existe no seu sentido real, é algo imaginado pelas relações entre as duas imagens iniciais. Dizemos, portanto, que a expressão trampolim do sem fim das estrelas está no seu sentido figurado, ok? Então, é assim que se constrói uma metáfora, uma relação de semelhança, ou seja, não aquele significado real da palavra. E não é só no poema que esse recurso linguístico é utilizado. Por exemplo, para adivinhar as respostas nas brincadeiras de o que é, precisamos geralmente usar a imaginação e fazer relações entre imagens. Leia. O que é? Um lenço que não pode ser dobrado? Um queijo que não pode ser partido? Para chegarmos à resposta céu e lua, é preciso relacionar céu com a imagem de um lenço aberto e a imagem da lua com a de um queijo, ok? Bom, as atividades eu vou deixar para vocês fazerem em casa, depois da aula. Metáfora é uma figura de linguagem que, ao sentido literal de uma palavra, acrescenta-se outro sentido, por associação de significados, por relação de semelhança. Vamos ver agora personificação. Releia o Haikai. Tempestade faz as 3 pás do moinho perderem a paz. Bom, personificação é quando eu faço o quê? Eu dou um sentido humano a algo figurado, a um objeto, ao que não tem vida. Então aqui, ó, você já viu que nesses versos, Estrela Bonini atribui às pás do moinho um sentimento humano. O sentimento de quê? Perder a paz, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho uma personificação, tá? Isso que vocês vão fazer, depois eu deixo as páginas aí das atividades. Então, personificação é quando eu dou sentimento, uma vida a algo inanimado, ou seja, sentimentos a objetos e não a pessoas, porque pessoas têm esses sentimentos, mas esses objetos, esses sentimentos não têm. E é quando eu faço isso, ok?
Metonímia. A metonímia nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas confundimos com o quê? Com a metáfora. Mas vamos ver a diferença. Depois de ler o poema Além da Terra, Além do Céu, de Carlos Drummond de Andrade, no início dessa unidade, leia ao lado uma estrofe de outro poema desse autor, Poema de Sete Faces. Ele pegou apenas um pedaço desse poema, uma parte, tá? Porque aqui começa com reticências, ó, e termina com reticências. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, nesse trecho desse poema de Carlos Drummond, o que será que o poeta quis dizer no primeiro verso com o bonde passa cheio de pernas? O bonde tem pernas? Então, quem tem pernas é o ser humano. Quando ele fala, se refere ao bonde e diz cheio de perna, ele quis dizer que o bonde está cheio de quê? De pessoas. Para compor esses versos, o poeta utilizou um outro recurso estilístico muito empregado na linguagem poética. A substituição da palavra pessoas, gente, por uma palavra que representa uma parte do corpo humano, que é pernas. Tá? Da mesma forma, a expressão meus olhos está substituindo o eu da voz que fala no poema, aquele que não pergunta nada. Então, o recurso estilístico que consiste na substituição de um termo por outro, quando existe entre eles uma relação de proximidade, de interdependência, de inclusão, é chamado de metonímia. Nós vamos ver alguns usos da metonímia, tá? Ao contrário do que possa parecer, a metonímia não ocorre somente nos versos de grandes poetas. Esse recurso de linguagem aparece no uso comum da língua portuguesa. E nós nem reparamos isso, não é verdade? Leia estes versos muito utilizados nas brincadeiras infantis. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. Apesar de os versos sugerirem beber um copo de veneno, sabe-se que ninguém bebe um copo, mas sim o conteúdo do copo. É igual o copo d'água, né? Me dá um copo d'água. Copo com água, tá? É o caso de metonímia, em que se emprega a palavra que nomeia o continente, ou seja, o copo no lugar do conteúdo, veneno. Leia essa fala de Mafalda, a personagem contestadora criada por Quino. Cite: o país todo está lá fora esperando. O que é que eu digo? Mando sentar? Ao dizer que o país todo está lá fora esperando, Mafalda emprega a palavra país, o continente, pelo conteúdo, as pessoas que moram no país. Outro caso de metonímia. Então, aqui o livro traz vários exemplos de casos de metonímia, tá? Aquele professor leu Drummond em todas as aulas. O nome do autor é empregado no lugar da obra, né? Poderia ser um poema, um livro de poemas de Drummond, e não o próprio do Drummond, porque ninguém iria conseguir lê-lo, ok? Os doutores da alegria espalham diversão e riso entre os doentes. O efeito da ação é utilizado no lugar da causa, confortar, dar esperança, amenizar, né? Quando ele diz os doutores da alegria espalham diversão e riso, conforta, dá esperança, ameniza a dor. Tá? A música saía das mãos ágeis sobre o teclado. A parte mãos é empregada no lugar do todo, pessoa ágil no manuseio do teclado. Então, em todos esses exemplos, nós temos esse recurso da figura de linguagem chamada metonímia, ok? Tem atividades aqui que eu vou deixar para vocês também, tá? E atividades dos recursos estilísticos também, que eu vou passar as páginas para vocês, tá? Todas essas atividades vocês vão fazer no caderno, independente se está falando com a professora, com o colega, pode fazer, não tem problema algum, ok? Vamos agora relembrar rapidamente
todos os recursos que eu falei aqui, tá? Eu falei sobre aliteração e assonância, que foram os primeiros, quando eu tenho repetição do consoante e a repetição das vogais. Repetição do consoante, das consoantes, eu tenho assonância, aliteração, desculpa. E das vogais, assonância, ok? Então, não se esqueçam, repetição de consoantes no mesmo verso, na mesma estrofe, aliteração. De vogais, assonância. Depois eu falei do trocadilho, que é uma brincadeira, um recurso usado para brincar, tá? Como ele falou aqui, o morcego cego, cego de morcego, tá? A sonoridade é um pouquinho diferente, mas eu escrevo da mesma forma, tirando um mora aqui. Então, ele brinca com cego e cego, tá? Falei também da metáfora, quando eu digo o uso figurado de uma palavra e não no seu sentido real, aquela do dicionário. Falei também da personificação, que é quando eu atribuo algum sentimento, algo que eu teria que identificar um ser humano e não um objeto, um ser inanimado. A metonímia, como eu disse, pode ser um pouco confundida com a metáfora, mas é só você prestar atenção, ler novamente essa parte, porque a metonímia ela é um recurso estilístico que consiste na substituição de um termo por outro, quando existe entre eles uma relação de proximidade. Lembra quando ele deu um exemplo, li Drummond, ou então li Machado. Você não leu Machado de Assis, você leu uma obra dele, tá? Quando você inverte aqui, quando ele diz os doutores da alegria para diversão e riso, eles espalham o quê? Esperança, amenizam a dor, ok? Então, vocês vão fazer as atividades das páginas 123, 124, 127, 130 e 131, 32 do livro de português. Não precisem ficar achando que é muita coisa, porque essas atividades dessas páginas, às vezes eu tenho uma atividade apenas em cada página, tá? E as páginas 22 até a página 29 vai ser do livro do caderno de atividades, ok? Que eu vou fazer posteriormente. Eu encerro a aula por aqui e lembrem-se sempre no caminho certo.